As minhas últimas leituras foram: primeiro eu li esse aqui, O Universo de Harry Potter, de A a Z, que é tipo um guia, né? Como diz aqui, um guia não oficial da série da J.K. Rowling, Harry Potter. E ele é gostosinho de ler, ele é bem fácil. Ele tem uma série de verbetes, né? Em ordem alfabética, como se você estivesse lendo um pequeno dicionário para se situar dentro da série. Tem várias informações, inclusive sobre a própria autora, a J.K. Rowling. Só que eu dei 3 estrelas porque tem algumas informações incorretas para quem leu a série. Eu não sei se é um problema de tradução ou revisão, ou se foi um daqueles livros que saiu escrito por uma pessoa que queria ganhar dinheiro, né? Com aquela onda de sucesso da série Harry Potter. Porque quem leu a série vai reconhecer algumas coisas que são colocadas aqui que estão incorretas, tá? Eu não sei se foi um problema de revisão, de tradução, ou se realmente a pessoa fez um caça-níqueis. Então, apesar de ser um livro fácil, um livro até gostoso em alguns momentos, não é realmente um guia confiável 100%. Depois eu li esse aqui, que é a primeira biografia escrita, né, da Jane Austen, escrita pelo sobrinho dela, Uma Memória de Jane Austen, do James e Edward Austen Lee, que saiu ainda no século XIX, né? Já tinha bastante tempo, algumas décadas que a Jane Austen tinha morrido. O sobrinho dela escreveu quando ele já estava bem mais velho. E ele até diz aqui no princípio, se justificando, que ele escreveu porque não havia ninguém, né, para fazer isso. Então ele resolveu fazer. E é uma biografia interessante, mas ela é especialmente interessante, no meu entender, primeiro porque é historicamente importante mesmo, para quem quer fazer qualquer trabalho de investigação sobre a vida da escritora Jane Austen, tem que se começar com a primeira biografia, né? O primeiro material que se fez oficialmente para contar alguma coisa da vida da Jane Austen. E segundo, que tem muitas transcrições de cartas da Jane Austen. E aliás, depois eu vi no site da editora que lançou, a Pedra Azul, que ela vai lançar a correspondência da Jane Austen. Ótimo, maravilhoso isso. Por quê? Porque eu não achei a escrita do Austin Lee muito boa. Eu não acho assim que ele fosse realmente um escritor, né? É verdade que isso é uma biografia, mas mesmo assim você lê certas biografias com uma qualidade literária tão boa que quando você pega uma que é apenas regular, a gente se ressente. Eu me ressenti um pouquinho. A gente percebe que ele não é um escritor realmente, mas ele está fazendo um esforço por causa da tia dele, né? Para escrever sobre ela, porque não havia quem escrevesse, como ele explica no início. E segundo, tem algumas partes em que o sobrinho, né, o Austin Lee, está falando sobre a tia que eu acho que são assim muito anódinas. Dizer que ela era uma pessoa muito humilde, muito boa, né, boa para os sobrinhos, pinta aquele quadro assim muito róseo e acaba sendo assim indistinto sobre a Jane Austen, sobre aquela mulher que escreveu aqueles livros de gênio que ela escreveu, né? Os romances que ela escreveu, em que você percebe tanta ironia, tanta inteligência, tanta verve e argúcia literária, né? Capacidade literária para colocar aquelas observações através dos seus textos, através de uma ou outra frase, através de alguns diálogos entre os personagens. E aí você encontra esse retrato assim um tanto róseo demais, né? Acaba dando a impressão de que ela era só uma mulher muito boazinha. Então eu não gostei muito dessa parte em que ele se põe a descrever a Jane Austen, né? O próprio sobrinho, ou recolhe, né, algumas lembranças de família sobre como ela era. Mas eu gostei das transcrições das cartas, de vários trechos das cartas da Jane, porque aí você vê um pouquinho dessa ironia, dessa sutileza, dessa inteligência que você vai encontrar, né? Tão exposta através da ficção que a Jane Austen escreveu. Então você encontra um pouco mais daquela capacidade da Jane Austen quando ele transcreve algumas das cartas. E por essa parte eu acho que o livro vale muito a pena ser lido. Mas não espere uma grande qualidade literária. E como eu falei, esse desenho assim muito cor-de-rosa da autora, né? Também não me convenceu muito. Eu acho que fica muito parecido com aquilo que se acha que uma mulher deveria ser, né?
Não sei se foi preconceito da época. Mas as cartas, né, tem coisas que vale a pena ver e de qualquer forma é a primeira biografia da Jane, merece ser lida. Depois eu li, como estava em biografias, eu peguei a autobiografia do Gilbert Keith Chesterton, né, escritor inglês da primeira metade do século XX, autor de O Homem que Foi Quinta-feira. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o link embaixo. E ele tem várias obras também de teologia, né, de discussão religiosa, ortodoxia, hereges, os paradoxos do cristianismo e outras obras. E a última coisa que ele escreveu, que ele conseguiu completar, foi essa obra que acabou sendo publicada póstumamente, porque ele faleceu em 1936. Aí saiu um pouquinho depois, né, ele não chegou a ver publicado a autobiografia. E aí o Chesterton conta, você está diante de um escritor mesmo, conta várias coisas sobre a vida dele, sobre as pessoas que ele conheceu, sobre as amizades que ele tinha, inclusive com pessoas com as quais ele não concordava em nada, mas de quem ele era amigo, como o dramaturgo Bernard Shaw, como o escritor H.G. Wells, né, o autor de A Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau, O Homem Invisível. Então ele vai contando essa convivência, esses encontros, né, na vida dele com essas pessoas e sobre as suas próprias ideias, né, as suas ideias sobre política, as suas ideias sobre a questão religiosa mesmo, né, teologia, igreja, o seu dia a dia, como é que era a vida nos jornais, quando ele escreveu para jornais também. A gente vai notar, a gente percebe que ele era um homem assim muito modesto sobre as suas próprias capacidades e, no entanto, ele realmente escreve bem mesmo essa autobiografia. E volta e meia você dá com aquelas frases assim engraçadas que ele começa a escrever e parece que você vai ler uma frase comum, aí ele dá aquele fecho na frase que é uma surpresa e você, quando você vê, ou você tá rindo ou você tá gargalhando. Que ele realmente tinha essa veia, né? Essa veia de humor nos textos dele, o Chesterton. Vale muito a pena. Eu só não dei, quase dei 5 estrelas, mas eu só não dei porque nem o Chesterton conseguiu me fazer gostar dos capítulos sobre política. Mas mesmo assim é muito boa e, ao contrário da do Austin Lee, é realmente uma biografia, no caso autobiografia, escrita mesmo literariamente, de uma forma literária, boa mesmo. E por último, eu terminei de ler esse aqui que eu falei que eu tinha pegado na biblioteca para complementar as minhas leituras do Ariano Suassuna, né, que eu estou lendo, o Romance da Pedra do Reino, Viajando o Sertão, que são 18 crônicas publicadas em 1934 pelo nosso folclorista maior, né, o Luiz de Câmara Cascudo. E eu gostei muito, achei deliciosas essas crônicas, são muito saborosas de ler. E tem várias curiosidades aqui, mas a gente tem que lembrar que é daquela época, né, da década de 30 que ele escreveu, que essas crônicas foram publicadas no jornal A República em 1934 e foram crônicas que ele ia enviando para o jornal porque ele estava fazendo uma viagem mesmo pelo sertão, viajando o sertão, né? E ele conta várias coisas daquilo que ele viu, das pessoas que ele conheceu, né? Dos costumes, dos ambientes. E aí ele fala de quantas coisas estavam desaparecendo, né, da cultura popular. E isso em 1934. O que o Câmara Cascudo não diria hoje? De toda essa literatura oral que se perdeu, né? Tanta coisa de música, de dança, né? Da tradição oral que se perdeu. Ele tem até um livro sobre isso, de história da literatura oral no Brasil. Eu quero comprar também. Gostei muito, dei 4 estrelas nesse. Eu não dei 5 porque ele é pequenininho, né? Mas ele é muito gostoso, muito fácil, muito agradável de ler e dá vontade de você ler outras coisas do autor.